Nesta monitoria, iremos abordar a farmacologia colinérgica, ou seja, a farmacologia dos colinamiméticos, ou seja, os fármacos que mimetizam a ação da acetilcolina, que é o neurotransmissor que medeia as respostas do sistema nervoso autônomo parasimpático. E também iremos ver os fármacos que são os parasimpaticolíticos, ou seja, os fármacos que antagonizam a resposta parasimpática, bloqueando, inibindo a ação da acetilcolina nos receptores chamados colinorreceptores ou receptores da acetilcolina. Bem, para esta monitoria é de fundamental importância revisar, recapitular a fisiologia do sistema nervoso autônomo, sobretudo a divisão parasimpática, pois os fármacos de que iremos tratar nesta monitoria influenciam, interferem na fisiologia e nas respostas do sistema nervoso autônomo associado à divisão parasimpática. Bem, para tanto, é importante termos em vista, inicialmente, quais os objetivos gerais aos quais pretendemos objetivar e contemplar, né, nesta monitoria, quais sejam o de entender como que os fármacos agem mimetizando ou antagonizando no sistema nervoso autonômico parasimpático, né, as funções fisiológicas dessa divisão do sistema nervoso autônomo. Além disso, também visamos aqui, né, abordar ou ter como foco relacionar os conhecimentos básicos da fisiologia e da fisiopatologia às propriedades farmacológicas dos agonistas e antagonistas colinérgicos. E, não menos importante, também aqui objetivamos compreender, prever e ser capaz de justificar as indicações terapêuticas, contraindicações e efeitos colaterais dos fármacos colinérgicos e anticolinérgicos. Nesse sentido, cumpre inicialmente resgatarmos a fisiologia, a neuroanatomia funcional, né? Em continuidade à farmacologia do sistema nervoso autônomo, que foi iniciada com a farmacologia adrenérgica, e aqui estamos dando continuidade, abordando, por sua vez, a farmacologia colinamimética ou colinérgica, né? A farmacologia que reúne todos aqueles todos os fármacos que atuam na divisão parasimpática, que consiste no sistema nervoso vagal, né? Que é a divisão do sistema nervoso autônomo, do ponto de vista neuroanatômico, não é? Que tem localização crânio-sacral, porque vimos que os neurônios pré-ganglionares do sistema nervoso parasimpático estão situados no tronco encefálico e na medula sacral. Importante destacar que a via eferente do sistema nervoso visceral, qual seja o sistema nervoso autônomo, e aqui com ênfase a divisão parasimpática, mas assim também na divisão simpática, a via é constituída por dois neurônios, o neurônio pré-ganglionar, cujo corpo neuronal está situado no sistema nervoso central, e o neurônio pós-ganglionar, cujo corpo neuronal está situado no gânglio autonômico, no caso aqui é um gânglio autonômico parasimpático, o pré-ganglionar, dada a localização neuroanatômica do parasimpático, este corpo neurônio pré-ganglionar tem localização crânio-sacral, situado no tronco encefálico e na medula, na porção sacral da medula espinhal, certo? E, nesse sentido, é importante destacar que a sinapse ganglionar, né, ela vai acontecer mediada pela ação do neurotransmissor acetilcolina, né, porque as neurotransmissões que ocorrem no gânglio autonômico, ela é mediada pela acetilcolina, e o neurotransmissor, que vai ser o principal mediador químico, que vai ser responsável por desencadear lá no órgão efetor a resposta parasimpática, né, do ponto de vista fisiológico, né, é a acetilcolina, ok? Então, os fármacos de que trataremos aqui são aqueles
no caso dos colinomiméticos, que mimetizam a ação da acetilcolina nos receptores, nos colinoreceptores, são esses grupos de fármacos, né, que estimulam esses receptores colinomiméticos, de que trataremos na sequência, e que vão desencadear, né, funções, ações em órgãos efetores, né, que estão relacionados ao controle do parasimpático, ok? Então, bem, o parasimpático nos olhos, né, contrai a pupila, ou seja, faz a miose, né, a contração do músculo circular da íris, ou músculo constrictor da pupila. Também o parasimpático nos olhos é responsável pela contração da musculatura lisa do corpo ciliar, que é a musculatura que controla justamente o cristalino, ok? E, portanto, é responsável pelo reflexo de acomodação, ok? Do enxergar para perto e do enxergar para longe. Nas glândulas salivares, o parasimpático é o principal responsável por estimular a salivação. Então, aumenta-se a produção de salivas, né, a inervação das glândulas salivares, mas também das glândulas lacrimais, é feita pelo parasimpático. Então, a inervação parasimpática, que vem dos nervos cranianos, né, facial, glossofaríngeo, inerva essas glândulas lacrimal e glândulas salivares, estimulando a produção, né, de saliva fluida, né, de uma maior quantidade de saliva. Também o parasimpático inerva o nó sinusal, né, o nó sinoatrial, e é responsável pela redução dos batimentos cardíacos, redução da frequência, né, da frequência de despolarização do nó sinusal, consequentemente, o parasimpático faz bradicardia, né, cronotropismo negativo, diminui a frequência cardíaca. Também é importante destacar que, apesar do parasimpático não fazer a inervação da musculatura lisa vascular, existem receptores parasimpáticos, né, colinérgicos, também a nível de endotélio vascular. E o parasimpático, agindo nesse receptor, faz vasodilatação mediado pelo óxido nítrico, cuja fisiologia também trataremos na sequência. Ok? Então, o parasimpático faz vasodilatação mediada pelo óxido nítrico. No trato respiratório, o parasimpático inerva a musculatura lisa brônquica e é responsável pela contração desse músculo liso brônquio e, portanto, faz a broncoconstricção. Também estimula a secreção brônquica, faz broncorreia, faz rinorreia, que é o aumento das secreções nasais. Além disso, o parasimpático ele inerva o trato gastrointestinal também através do nervo vago. Então, as vísceras torácicas e abdominais são inervadas pelo nervo vago e a motilidade do trato gastrointestinal, motilidade de todo o trato gastrointestinal é feita justamente pela ação do parasimpático. O nervo vago, né, que é o tônus vagal parasimpático, é responsável pela contração da musculatura do trato gastrointestinal, peristaltismo, portanto, do intestino delgado, do intestino grosso, e também estimula, né, a atividade do estômago, do pâncreas, da vesícula biliar, estimulando a liberação da bile. Também o parasimpático, ele é responsável por contrair a bexiga urinária, portanto, é responsável pelo esvaziamento, pelo reflexo miccional, né, de eliminação da urina, de contração do músculo detrusor da bexiga, e no gênito urinário, no caso masculino, promove a ereção peniana, ok? Bem, os receptores colinérgicos, eles são, de fato, aqueles receptores que serão responsáveis por mediar a ação do sistema nervoso parasimpático lá nos órgãos efetores. Então, são chamados colinorreceptores, os receptores muscarínicos e os receptores nicotínicos. Receptores muscarínicos e nicotínicos são os dois grandes subtipos de receptores colinérgicos, nos quais agirão a acetilcolina para desencadear a resposta parasimpática nos órgãos efetores. Bem,
Os receptores nicotínicos, enquanto eles são canais iônicos reguladores ou regulados por ligantes, no caso o ligante é a acetilcolina, que ao ligar torna-se, que ao se ligar à nicotina torna esse poro permeável, né, ao sódio, né, promovendo e ao cálcio, promovendo a despolarização e a excitação da célula efetora, né? Por exemplo, teremos os receptores nicotínicos do tipo NM, que são os receptores nicotínicos presentes na junção neuromuscular, exatamente na placa motora, né, da membrana da fibra muscular. Também teremos receptores nicotínicos, são os receptores nicotínicos NN, presente no gânglio, nos gânglios autonômicos, na medula suprarrenal e também no sistema nervoso central. Então, chamaremos os receptores nicotínicos de receptores ionotrópicos, que são os receptores compostos por 5 subunidades homólogas organizadas ao redor de um poro central que será permeável ao íon, né, ao sódio, quando ativado por ligante, que no caso é a acetilcolina, ok? Bem, como já dito, temos os receptores NM, os receptores musculares presentes os receptores nicotínicos presentes na placa terminal, na placa motora, e são receptores, né, que são responsáveis ali, né, quando a acetilcolina se liga aos receptores nicotínicos NM, pela despolarização das células musculares, das fibras musculares estriadas esqueléticas, certo? Portanto, são receptores importantes da junção neuromuscular. Os receptores nicotínicos NM são os chamados receptores pós-juncionais, ok? E a resposta, quando a acetilcolina se liga aos receptores NM, é produzir a despolarização da placa motora terminal e, consequentemente, contração do músculo esquelético, ok? Os receptores nicotínicos são assim chamados porque a nicotina é um agonista desse receptor, assim como a acetilcolina. Já os receptores NN, que são receptores nicotínicos cuja localização consiste nos gânglios autonômicos, esta é a localização dos receptores NN nicotínicos, e a medula suprarrenal. A resposta quando a acetilcolina se liga aos receptores NN é produzir a despolarização e o disparo do neurônio pós-ganglionar, despolarização e secreção de catecolaminas quando a acetilcolina é liberada lá na medula suprarrenal. Lembrando que a medula da suprarrenal tem inervação pré-ganglionar simpática, porém o neurotransmissor que atuará para estimular a liberação de catecolaminas nas medulas suprarrenais é o neurotransmissor acetilcolina, que agirá em receptores nicotínicos NN, ok? Bem importante destacar isso, ok? Porque quando houver uma ativação excessiva da acetilcolina agindo em receptores nicotínicos, produzirá respostas simpáticas, né? Porque a acetilcolina também age em receptores nicotínicos NN, presentes na medula suprarrenal, que vai estimular a secreção e liberação de catecolaminas como norepinefrina e, sobretudo, adrenalina. E também os receptores nicotínicos NN presentes em todos os gânglios autonômicos, tanto simpáticos quanto parasimpáticos, sendo nos simpáticos estimulando o tônus simpático pela ação da acetilcolina ganglionar nos gânglios. Então, a acetilcolina também tem ação em receptores nicotínicos, né, que vai estimular justamente esse tônus simpático na medula suprarrenal, certo? E nos gânglios autonômicos simpáticos, né? Já que, como já dito, a neurotransmissão, tanto na medula suprarrenal quanto em todos os gânglios autonômicos, seja simpáticos, seja parasimpáticos, é mediado pela acetilcolina. Bem, por outro lado, temos os receptores muscarínicos. Os receptores muscarínicos, eles são do tipo metabotrópicos. Os receptores muscarínicos, portanto, eles estão acoplados à proteína G, certo? Constituído aqui por 7 subunidades. Esse receptor metabotrópico, que é o receptor muscarínico. Então, pode-se dizer que as respostas aos agonistas muscarínicos, os fármacos que atuam ativando o receptor muscarínico, são mais lentas e podem ser tanto excitatórias quanto inibitórias. Então, temos 5 subtipos de receptores muscarínicos, de M1 a M5.
Os receptores M1, eles estão localizados nos gânglios autonômicos, no córtex cerebral, no hipocampo, no núcleo estriado, no núcleo da base e nas glândulas salivares e glândulas gástricas. Então, os receptores M1, quando ativados pela acetilcolina, aumentam a função cognitiva. Então, a acetilcolina tem um papel importante no sistema nervoso central para o estímulo e ativação e para o aprendizado e a memória. Ok? Então, a acetilcolina, a neurotransmissão colinérgica no sistema nervoso central, tem um papel fundamental no aprendizado e na memória, mas também a ativação excessiva pode culminar atividade convulsiva, ou despolarização excessiva dos gânglios autonômicos e aumento das secreções de glândulas tanto salivares quanto lacrimárias, ou melhor, salivares quanto gástricas. São essas duas principais glândulas, né, que têm os receptores muscarínicos M1, mas é importante destacar a ampla presença desses receptores M1 presente, sobretudo, no sistema nervoso central, ok? Com um papel importante no aprendizado da memória. Já os receptores M2 têm uma localização importantíssima no músculo cardíaco, ok? Quando ativados, os receptores M2 no músculo cardíaco, sobretudo no tecido de condução elétrica do coração, como no caso do nó sinusal, quando ativado, retarda a despolarização espontânea no nó sinusal, nó sinatrial, portanto, reduz a velocidade de condução elétrica do coração no nó atrioventricular. Portanto, a acetilcolina, o parasimpático agindo em receptores M2 no coração, diminui a frequência cardíaca, ou seja, tem efeito cronotrópico negativo, diminui a força de condução elétrica, né? Ou seja, tem um efeito, ou melhor, diminui a velocidade de condução elétrica, portanto, tem um efeito dromotrópico negativo e a força também de contração, só que em menor intensidade, também tem um efeito inotrópico negativo, mas o efeito principal do parasimpático no coração é no nó sinusal, tendo o efeito cronotrópico negativo, redução da frequência cardíaca mediada pela ação em receptores M2. Também M2 está presente na musculatura lisa, no trato gastrointestinal, musculatura uterina. Já os receptores M3 têm uma localização abundante no músculo liso e nas glândulas. Os receptores M3 no músculo liso, quando ativados pela acetilcolina, aumentam a contratilidade, né? E predominam também em músculos como bexiga urinária e músculo liso dos brônquios e também na musculatura lisa do trato gastrointestinal. A abundância, a grande presença de receptores M3 lá nas glândulas, tanto glândulas sudoríparas quanto glândulas salivares, glândulas lacrimais, ok? E esses receptores M3 também têm um papel cardiovascular importante a nível de endotélio vascular. Quando ativados, os receptores M3 produzem o que? Uma vasodilatação mediada pelo óxido nítrico. Os receptores M4 e M5 têm uma ampla presença no sistema nervoso central. Então, no sistema nervoso central, os receptores M4, né, que estão expressos, assim como o receptor M5, né, tem um papel extremamente importante, certo? Tanto na memória quanto no aprendizado, né, em funções motoras também, ok? Então, de um modo geral, os receptores muscarínicos da acetilcolina ocorrem principalmente nas células efetoras autonômicas inervadas pelos nervos parasimpáticos pós-ganglionares, ou seja, nos órgãos efetores, né, nos órgãos viscerais, né, sob inervação parasimpática, coração, no nó sinusal, na musculatura lisa, de um modo geral. E receptores muscarínicos também foram encontrados nas células endoteliais vasculares, como já dito, mediando o processo de vasodilatação. E no sistema nervoso central, a gente tem ampla presença de receptores muscarínicos no hipocampo, no córtex, no tálamo, e tem grandes quantidades de receptores muscarínicos. Por isso que, quando a gente vai falar de doença de Alzheimer, então na doença de Alzheimer, você tem uma morte de neurônios colinérgicos, então você diminui a sinapse, a neurotransmissão colinérgica no sistema nervoso central, e por isso você tem um comprometimento sério da atenção, do aprendizado e principalmente da memória. Bem,
A transmissão colinérgica, certo? Assim como a neurotransmissão adrenérgica, né, são importantíssimas, né, para a atividade do sistema nervoso autônomo. Então, a neurotransmissão colinérgica, as sinapses colinérgicas, elas estão presentes nas áreas efetoras autonômicas que são inervadas pelo parasimpático. Exemplo da musculatura lisa dos brônquios, do trato gastrointestinal, musculatura lisa uterina da bexiga urinária e também no músculo liso dos olhos, glândulas sudoríparas, que apesar da inervação simpática, o neurotransmissor das glândulas sudoríparas é a acetilcolina. Então, vimos, né, que as glândulas sudoríparas têm inervação simpática pré-ganglionar, porém a neurotransmissão que ativa, né, a produção de suor pelas glândulas sudoríparas é uma neurotransmissão colinérgica, ok? Bem, importante destacar que também nos gânglios, né, também a inervação, ela, tanto nos gânglios autonômicos simpáticos como parasimpáticos, a neurotransmissão é colinérgica. E na medula suprarrenal também a gente tem apesar de a inervação ser pré-ganglionar simpática, a neurotransmissão aqui ocorre com a liberação da acetilcolina, ok? Então, é importante destacar, né, a localização crânio-sacral do parasimpático e a localização do sistema nervoso simpático é tóraco-lombar, ok? Então, a gente vai ter uma musculatura lisa no tecido cardíaco, glândulas de secreção, a influência do simpático e parasimpático, ok? Mas com destaque também no sistema nervoso somático, temos que na unidade motora, né, formada por um neurônio que tem a sua origem no corno ou na coluna anterior da medula espinhal, certo? Que é essa porção aqui. Esse neurônio é um neurônio colinérgico que, ao liberar acetilcolina na placa motora, né, formando assim a junção, né, neuromuscular, ela vai ativar os receptores nicotínicos NM na placa motora e, consequentemente, provocar a despolarização dessa placa motora e a contração da fibra muscular. Então, a acetilcolina é extremamente importante também nesse controle da musculatura estriada esquelética, muito embora ela esteja sob o controle do sistema nervoso somático, ok? Que é o sistema nervoso de vida de relação, que se dá através do controle voluntário do órgão efetor, que é a musculatura estriada esquelética. Mas essa junção neuroefetora aqui, ela é mediada pela ação do neurotransmissor acetilcolina. Isso precisa ficar bem evidente. A sinapse colinérgica, né, ela ocorre a partir da ação de duas enzimas que são fundamentais. Duas enzimas são essenciais para que ocorra a sinapse colinérgica de forma fisiologicamente adequada. A primeira delas é a colina-acetiltransferase, que participa da síntese do neurotransmissor principal mediador do parasimpático, que é a acetilcolina. E a outra enzima importantíssima na neurotransmissão é a acetilcolinesterase, que está envolvida na degradação da acetilcolina uma vez liberada na fenda sináptica. Ok? Bem, a colina-acetiltransferase, ela vai agir mediante a disponibilidade da colina e da colina e, sobretudo, da acetilcoenzima A. Então, você tem que ter colina e acetilcoenzima A para produzir acetilcolina. Então, a colina, ela vai ser aqui, ó, disponibilizada, certo? Através da dieta. Então, você obtém colina a partir da dieta, ela não é produzida endogenamente, certo? Então, uma vez a colina disponibilizada, ela vai entrar na varicosidade parasimpática, da fibra parasimpática, através desse transportador simporte sódio-colina. E uma vez que você faz uso do hemicolíneo, o hemicolíneo ele inibe esse transportador responsável pela captação da colina, ok? Então, o hemicolíneo vai inibir esse transportador da colina. Uma vez que a colina entra na varicosidade parasimpática, né, você vai precisar também, não é, lá dentro do axônio, né, da fibra axional, para produzir acetilcolina, você vai precisar adicionar a colina à acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, ela é oriunda da mitocôndria, ok? Então, uma vez que você tem acetilcolina
coenzima A e colina, a ação da colina acetiltransferase, que vai transferir o acetil à colina, será essencial para a síntese da acetilcolina, que é o neurotransmissor, ok? Esse processo de adição da acetil à colina, catalisado pela colina acetiltransferase, é essencial, né? Porque uma vez isso acontecendo, você vai ter o neurotransmissor acetilcolina, que agora precisará entrar na vesícula sináptica, ok? Então, a acetilcolina, ela precisará ser transportada para o interior dessa vesícula de armazenamento através de um transportador vesicular de acetilcolina. Esse transportador vesicular de acetilcolina, ele pode ser inibido pela ação do vesamicol, ok? Uma vez que a acetilcolina está dentro da vesícula sináptica, agora bastará liberar a acetilcolina. E a liberação da acetilcolina é um processo de extrema importância e de interesse farmacológico. Por quê? Essa liberação também se dará por exocitose da vesícula. E essa exocitose, né, com a fusão da vesícula, que é a membrana plasmática, ocorrerá mediante a despolarização da varicosidade, que se deve à ação ou à entrada de cálcio através desse canal de cálcio, dependente de voltagem, que vai estar aqui na membrana terminal, quando eles são abertos, entra o cálcio, certo? Um influxo de cálcio, essa elevada concentração de cálcio aqui no intracelular, promove a fusão da membrana vesicular à membrana plasmática e, com isso, a liberação, ou seja, a exocitose da acetilcolina, ok? A acetilcolina, uma vez liberada na fenda sináptica, vai agir em receptores muscarínicos e receptores nicotínicos, ok? Que podem ser tanto aqui pré-sináptico quanto na célula pós-sináptica, ok? Mas, fundamentalmente, é importante lembrar que essa exocitose aqui pode ser inibida, ou seja, a liberação da acetilcolina pode ser inibida pela ação da toxina botulínica, como também pela ação de uma outra toxina chamada beta-bulgarotoxina, ok? Então, e essa acetilcolinesterase, ela vai fazer a hidrólise da acetilcolina. Ela vai fazer a hidrólise da acetilcolina, produzindo colina e acetato, e uma vez que produz a colina e acetato, essa colina ela pode ser reciclada após ser recaptada pelo terminal nervoso das células colinesterase, como também pode ser degradada pela ação da butirilcolinesterase ou pseudocolinesterase, que são as colinesterases plasmáticas, né? E que é sintetizada no fígado, e por isso que a acetilcolina no plasma, ela tem uma meia-vida muito curta, porque ela pode ser degradada pela ação de colinesterases plasmáticas. Aqui na fenda sináptica, quem vai degradar a acetilcolina é a acetilcolinesterase, ok? Bem, então, a neurotoxina botulínica, né, que é a do tipo A, ela age seletivamente lá no terminal nervoso periférico colinérgico e impede a liberação da acetilcolina quando ela quebra a membrana proteica da vesícula sináptica. Então, a toxina botulínica do tipo A, ela quebra, né, essa membrana proteica da vesícula, ok, sináptica, impede a liberação da acetilcolina e, ao impedir a liberação da acetilcolina, né, você justamente vai ter a diminuição da atividade parasimpática, certo? E quando a gente fala de uma fibra muscular esquelética,
vai provocar a paralisia dessa musculatura estriada esquelética, porque a gente viu que na junção neuroefetora, o neurotransmissor que é responsável pela contração da musculatura estriada esquelética é a acetilcolina, né? Por isso que ela é utilizada para a toxina botulínica em procedimentos estéticos para diminuir a concentração dessa musculatura da expressão facial e, consequentemente, reduzir a formação de rugas de expressão, ok? Bem, a beta-glucotoxina também bloqueia a liberação da acetilcolina, ok? E é importante destacar que os efeitos da toxina botulínica limitam-se apenas à periferia, porque ela não consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica. Logo, a toxina botulínica não tem ação central, ok? Ela é produzida por essa bactéria aqui, a Clostridium botulino, ok? E, além disso, essa sinapse colinérgica, né, também tem alguns acometimentos que podem estar presentes em algumas condições, como é o caso da síndrome Lambert-Eaton. E nessa síndrome, né, ela é uma doença autoimune que afeta a transmissão colinérgica na junção neuromuscular com anticorpos que são produzidos pelo próprio paciente. Aí tem uma reação cruzada que ele reconhece o canal de cálcio. Esse canal de cálcio aqui é responsável pela despolarização e exocitose da vesícula de acetilcolina. Então, esses anticorpos anticanal de cálcio impedem que haja o influxo de cálcio necessário para a liberação da acetilcolina na fenda sináptica. E, deste modo, a gente pode concluir que haverá um impedimento da liberação da acetilcolina na fenda sináptica quando da transmissão do potencial neuromuscular. Então, a ausência da acetilcolina na placa motora resultará em déficit na transmissão neuromuscular, resultando em fraqueza muscular, fadiga, caracterizando a chamada síndrome miastênica de Lambert-Eaton. Então, por outro lado, né, a gente também vai ter uma outra doença bastante conhecida, autoimune, neurodegenerativa e progressiva, que afeta as junções neuromusculares, né, na musculatura estriada esquelética, que é a miastenia gravis. Né? Nessa doença vão ser produzidos o quê? Os anticorpos contra a principal região imunogênica encontrada no receptor nicotínico, NM. Então, na miastenia gravis, os anticorpos vão destruir, né, de forma imunomediada, os receptores nicotínicos NM na placa motora. Logo, vai diminuir a população de receptores NM. E por mais que haja liberação de acetilcolina, a acetilcolina não vai ter receptores NM para despolarizar a placa motora. Logo, isso vai resultar em quê? Isso vai resultar na fraqueza muscular, né, na fadiga, diminuição da contração da musculatura estriada esquelética. Ok? Então, tanto a síndrome miastênica de Lambert-Eaton quanto a miastenia graves têm a mesma repercussão, só que a fisiopatologia, né, pela doença autoimune, acomete alvos diferentes. Enquanto na síndrome Lambert-Eaton acomete esse canal de cálcio dependente de voltagem, que impede a liberação, portanto, da acetilcolina, porque não vai entrar cálcio para despolarizar, e na miastenia graves você tem a destruição dos receptores nicotínicos, né, lá na placa motora, ok? Bem, então vamos recapitular os efeitos colinérgicos, ou seja, a ação da acetilcolina nos diferentes sistemas. Bem, a acetilcolina tem no sistema cardiovascular ela tem 4 efeitos primários a se destacar. O primeiro deles é o cronotropismo negativo. Esse cronotropismo negativo é a diminuição da frequência cardíaca mediada pela ação da acetilcolina em receptores IM2 presentes no nosso sinusal, no nosso sino atrial, que é inervado pelo parasimpático, que é um nervo que é inervado, na verdade, sobretudo pelo nervo vago, né, que é o nervo parasimpático, que é responsável por influenciar, né, do ponto de vista do sistema nervoso autônomo, os órgãos viscerais, né, do tórax e do abdômen, ok? Então, no caso do coração, o cronotropismo negativo, que é a redução da frequência cardíaca, é uma resposta parasimpática. Além disso, diminui a velocidade de condução do nó sinusal, do nó atrioventricular,
faz o dromotropismo negativo, ok? E também diminui a força de contração cardíaca, o efeito inotrópico negativo. O efeito inotrópico negativo é menos significativo do que o efeito cronotrópico negativo, ou seja, o parasimpático tem mais influência sobre a frequência cardíaca do que sobre a força de contração propriamente dita. Também o parasimpático, no sistema cardiovascular, tem um papel importante na vasodilatação. Por quê? O receptor M3 presente nas células endoteliais, quando ativados pela acetilcolina, resulta em ativação da síntese da produção do óxido nítrico. E por isso é que se eu tiver um endotélio lesado, né, a acetilcolina ela vai se ligar ao músculo liso endotelial, provocando vasoconstricção. Então, é importante destacar isso, que o endotélio vascular é o local de ação primário do parasimpático, que vai agir em receptores M3 das células endoteliais e estimular a síntese do óxido nítrico, que é o principal vasodilatador derivado do endotélio, ok? E é bem importante, quando o óxido nítrico é liberado, né, pela ação da acetilcolina em receptores M3 no endotélio vascular, o óxido nítrico ele vai se difundir, já que ele é um gás, né? E essa difusão do óxido nítrico chega à camada muscular do vaso, e nas células musculares, o óxido nítrico ele tem um papel importante, né, em ativar a enzima guanilato ciclase, que por sua vez transforma, né, o trifosfato de guanosina em guanilato ciclase, e a guanilato ciclase, né, ativa a proteína quinase G, dependente de GMP cíclico. E essa é toda a cascata que culmina na vasodilatação, no relaxamento da musculatura lisa do vaso, que é mediado pela ação da acetilcolina em receptores M3 presentes no endotélio vascular. Ok? Também é importante destacar que no trato respiratório, o parasimpático tem importante papel na regulação do tônus broncomotor, né, por conta da ação da acetilcolina nas células musculares lisas, né, estimula a broncoconstricção e também aumenta a secreção traqueobrônquica, né? É importante destacar, né, a ação da acetilcolina no trato gastrointestinal, mediada por receptores M3, M2, M1, certo? A peristalse, né, o aumento da motilidade do trato gastrointestinal é devido à ação do parasimpático. A secreção gástrica também, o estímulo à secreção gástrica mediada pelos receptores M1 e M3. E na bexiga urinária, o músculo detrusor tem inervação parasimpática sacral, e essa inervação lá no músculo detrusor promove a contração do músculo, né, que é o principal responsável por aumentar a pressão miccional, né, e esvaziar a bexiga urinária. Também o parasimpático ele faz o peristaltismo uretral. E essa ação é mediada, sobretudo, pela ação em receptores M3, receptores muscarínicos M3. Nas glândulas sudoríparas, há presença abundante de receptores M3, porque apesar da inervação simpática, o neurotransmissor que medeia a secreção sudorípara é a acetilcolina. Também nas glândulas salivares, glândulas lacrimais, né? Então, a gente vai ter o parasimpático induzindo sudorese, né, nas glândulas sudoríparas. Nas glândulas salivares, vai induzir a cialorreia, que é o aumento das secreções pelas glândulas justamente salivares, e as glândulas lacrimais, né, vai produzir o lacrimejamento, né, quando ativados os receptores M3. Já na musculatura lisa do bulbo do olho, no músculo circular da íris ou músculo constrictor, a ação do parasimpático em receptores M3 vai induzir a miose, né, que é a constricção pupilar, e também a ação do parasimpático no músculo ciliar, responsável pela acomodação da lente, né, pelo reflexo de acomodação, é quem vai ajustar, né, a espessura da lente para acomodar na capacidade de enxergar de perto ou de longe. Então, o parasimpático ele faz também essa inervação da musculatura lisa, né, do bulbo do olho, tanto responsável pelo reflexo de acomodação, né, quanto pela miose, pela constricção pupilar. O estímulo miccional. O estímulo miccional
se deve à ação do parasimpático. É bem importante destacar isso. Por quê? As fibras aferentes que chegam à região sacral fazem parte do arco reflexo da micção. E a parte eferente está a cargo da inervação parasimpática da bexiga, ou seja, a inervação eferente, que de fato é responsável pela motilidade da bexiga urinária, pela contração do músculo detrusor e, consequentemente, expulsão da urina, eliminação e esvaziamento da bexiga urinária, está a cargo da inervação parasimpática da bexiga. Então, a inervação eferente, responsável pela motricidade, né, parasimpática, inicia-se lá nos gânglios, nos neurônios, na verdade, pré-ganglionares. Nos neurônios pré-ganglionares do parasimpático, que está situado onde? No sistema nervoso central, exatamente em que ponto? Em que ponto? Lá na medula sacral, nos níveis, nos segmentos de S2, S3 e S4, onde estão os neurônios pré-ganglionares dessa via eferente de inervação da bexiga urinária. Essas fibras pré-ganglionares que se originam nessa porção dos segmentos sacrais, né, saem da medula pelos nervos sacrais, né, através dos nervos espinhais, né, e desses nervos vai se destacar o nervo esplâncnico pélvico. Esse nervo esplâncnico pélvico, através dele, as fibras pré-ganglionares vão se dirigir aos gânglios parasimpáticos. E a gente sabe que os gânglios parasimpáticos, né, eles estão próximos ao órgão efetor visceral, né? E esse gânglio parasimpático, ele vai estar localizado intramural, ou seja, na parede da bexiga. Daí, quando faz sinapse, as fibras pré-ganglionares nesses gânglios, né? Daí, desses gânglios, saem as fibras pós-ganglionares, muito curtas, que inervam a musculatura lisa da bexiga, o músculo detrusor e músculo esfíncter da bexiga. Ok? Então, basicamente, os impulsos parasimpáticos saem, certo? E seguem por esta via, causando relaxamento do esfíncter. Ao relaxar o esfíncter, né, facilita a saída da urina. E, além de relaxar o esfíncter, também faz a contração do músculo detrusor da bexiga urinária. Ok? Fenômenos esses que permitem o esvaziamento vesical. Ok? Então, no trato urinário, os agonistas, os fármacos que são agonistas, que ativam receptores muscarínicos, estimulam a contração do músculo detrusor, relaxam o trígono vesical da bexiga e os músculos esfincterianos também serão relaxados, assim promovendo a micção. Mas o estímulo de contração do músculo detrusor é que promove o esvaziamento da bexiga. E esse controle da resposta da contração da bexiga urinária é mediada pelos receptores M2, certo? Mas também receptores M3, ok? Os receptores M3, sobretudo, é quem predomina na musculatura detrusora da bexiga urinária, tá certo? Então, é bem importante destacar isso, né? Porque os agonistas colinérgicos vão promover a micção e os anticolinérgicos ou antagonistas colinérgicos, né? Os antagonistas muscarínicos vão bloquear esses receptores M3 e ao bloquear receptores M3 vão fazer com que a urina permaneça por mais tempo na bexiga urinária porque vai relaxar o músculo detrusor, né? Então, os anticolinérgicos são muito indicados, né, para tratar a bexiga hiperativa, ou seja, para tratar a urgência miccional associada à hiperatividade do músculo detrusor. Então, você usa um fármaco que bloqueia receptor M3, anticolinérgico, ok? E quando você quer também relaxar a bexiga urinária por uma bexiga hiperativa, por uma hiperatividade do detrusor, você também pode fazer uso dos agonistas beta-3, né, a lembrar do mirabegron. O mirabegron é um agonista beta-3 que, ao ativar receptores beta-3, relaxa a musculatura detrusora. E isso aumenta a capacidade também da bexiga de armazenar essa urina por mais tempo. Ok? Então, são fármacos que são utilizados com estes propósitos. E como o parasimpático vasodilata? Bem, já foi introduzido um pouco sobre o mecanismo de ação envolvido na vasodilatação mediada pelo parasimpático. Se o parasimpático não inerva a musculatura lisa vascular, então como é que ele vasodilata? Mediado pelo óxido nítrico. Como isso acontece? A vasodilatação mediada pela estimulação de receptores muscarínicos.
primariamente os receptores do tipo M3, que estão localizados nas células endoteliais vasculares, apesar de aparente falta de inervação da musculatura lisa dos vasos, ok? Então, a ocupação, a ligação da acetilcolina ou de um agonista colinérgico em receptores M3 aqui no endotélio vascular vai levar à ativação de uma enzima muito importante, que é a enzima óxido nítrico sintetase endotelial, dependente da calmodulina. Então, da calmodulina, cálcio. Então, quando você ativa essa óxido nítrico sintetase endotelial, vai sintetizar o óxido nítrico a partir da arginina. Isso vai combinar a produção de óxido nítrico, que é o principal fator relaxante derivado do endotélio. Esse óxido nítrico, como é um gás, né, lipossolúvel, ele vai se difundir através dessas camadas, né, e ao se difundir vai atravessar o espaço do endotélio até chegar nas células musculares lisas, vasculares, adjacentes e causar um relaxamento. Então, como é que o óxido nítrico, ao chegar nessa túnica muscular, provoca um relaxamento dessa musculatura lisa? O óxido nítrico ele vai estimular essa enzima chamada guanilato ciclase. A guanilato ciclase converte o GTP, né, em GMP cíclico. E esse GMP cíclico, por sua vez, ativa a proteína quinase G, dependente de GMP cíclico. Essa proteína quinase, uma vez ativada, vai fosforilar, ou seja, inibir canais de cálcio e vai levar à redução da concentração de cálcio no citoplasma da célula muscular. Ok? E, com isso, vai reduzir a contração da musculatura lisa vascular, que é dependente de cálcio. O GMP cíclico, né, ele também, através da proteína quinase, ele também vai fazer a fosfatase, né, que é a fosforilação, ou melhor, ele tem uma ação de desfosforilar, melhor dizendo, ele desfosforila a cabeça leve da miosina. E ao desfosforilar a cabeça leve da miosina, vai inibir a interação da cabeça da miosina com a actina. Isso promove o relaxamento da musculatura lisa. E, além disso, vai haver uma ativação da cálcio-ATPase. E essa ativação da cálcio-ATPase promove a retirada de cálcio de dentro da célula muscular lisa e, consequentemente, diminui ainda mais a contração dessa musculatura. Ao relaxar a musculatura lisa vascular, o que acontece? Uma vasodilatação, ok? E essa vasodilatação reduz a resistência vascular periférica. Propriedades antiglaucomatosas dos fármacos colinérgicos também foram bastante estudados. E o mecanismo que justifica essa propriedade antiglaucomatosa, ou seja, de reduzir a pressão intraocular, né, de causar uma hipotensão ocular, né, o mecanismo que justifica essa ação hipotensora se baseia justamente no aumento do escoamento do humor aquoso, né, porque quando você tem um aumento da pressão intraocular, você tem uma dificuldade de drenagem desse humor aquoso pelo canal de Schlemming, pela malha trabecular, pela via escleral, né? Lembrando que esse humor aquoso ele é diariamente secretado, produzido e renovado e constantemente deveria ser drenado, né? Ele é produzido aqui, olha, esse humor aquoso por esse epitélio ciliar. Então, o que faz um fármaco colinérgico, né? Um fármaco que mimetiza a ação do parasimpático, ele vai, né, aumentar o escoamento do humor aquoso quando ele vai contrair essa musculatura. Ele contrai o parasimpático, essa musculatura ciliar. E ao contrair, aumenta essa malha trabecular que está nesse ângulo írido corneal, né, entre a íris e a córnea. E ao aumentar, né, esses espaços da malha trabecular, aumenta a drenagem do humor aquoso. Tudo pela contração desse músculo ciliar aqui, mediada pelo parasimpático, ok? Pela presença de receptores muscarínicos aqui. Então, além disso, ocorre também pela ação parasimpática, pela ação do agonista parasimpático, um deslocamento desse esporão escleral. Quando há um deslocamento desse esporão escleral, tem-se também um aumento dos espaços de drenagem e, consequentemente, você reduz a pressão intraocular. Ok? Bem,
Uma outra condição, outra situação de extrema relevância, né, de importância indispensável, né, de estudarmos é quando ocorre uma exacerbação, um aumento bastante intenso dos sintomas colinérgicos causada pela atividade excessiva da acetilcolina nas terminações, nas feiras sinápticas e nos órgãos efetores. Isso acontece basicamente quando você tem um aumento dessa acetilcolina ou quando você tem uma intoxicação exógena por um alcaloide ou por um veneno, não é, que aumenta os níveis de acetilcolina, agindo na neurotransmissão colinérgica, não é, ou ativando excessivamente os receptores muscarínicos ou nicotínicos. Então, essa atividade excessiva do sistema nervoso parasimpático é denominado de síndrome colinérgica, ok? E essa síndrome colinérgica, os sintomas são de extrema relevância serem reconhecidos em qualquer condição, sobretudo na emergência, porque eles variam bastante de acordo com qual receptor colinérgico ele é estimulado. Então, a síndrome colinérgica, em função disso, podem ser classificadas, né, de acordo com as manifestações e sintomas que dependem de quais receptores que estão sendo bastante ativados, né, ela vai se diferenciar em três tipos, basicamente. A gente vai ter a síndrome colinérgica muscarínica, a síndrome colinérgica nicotínica, certo? E a síndrome colinérgica central, né, no sistema nervoso central. A síndrome colinérgica muscarínica é a mais frequente de todas, porque o local afetado são as fibras nervosas pós-ganglionares parasimpáticas que estão lá nos órgãos efetores que estão sob o controle do sistema nervoso parasimpático. Por exemplo, nas glândulas exócrinas, manifesta-se como cialorreia, que é o aumento da produção de saliva pela ativação de receptores muscarínicos aí presentes, o lacrimejamento, que é o excesso de produção de lágrimas, sudorese excessiva, transpiração colinérgica, né, excessiva, exacerbada nesses receptores presentes nessas glândulas salivares, lacrimárias e sudoríparas. Nos olhos, manifesta-se como miose, que é a constricção pupilar pela ativação excessiva de receptores muscarínicos no músculo constrictor da pupila, pitose palpebral, queda da pálpebra, borramento de visão pela cicloplegia, pela perda do reflexo de acomodação ou pela ativação excessiva, aliás, né, de receptores muscarínicos presentes no músculo liso do corpo ciliar. Né? Então, você tem uma perda desse reflexo de acomodação para longe e para perto, ok? Então, a hiperemia conjuntival também é uma outra manifestação presente pela síndrome colinérgica muscarínica nos olhos. No sistema respiratório, sobretudo, você vai manifestar um excesso de secreção bronca, uma hipersecreção bronca, mediada por receptores muscarínicos presentes aí. Então, o paciente ele cursa com broncorreia, rinorreia, broncoespasmo, a contração excessiva do músculo liso bronco, causando dificuldade respiratória intensa, dispneia, cianose. Já no trato gastrointestinal, manifesta-se como náusea, né? Sobretudo pela ativação de receptores muscarínicos que estão presentes antes lá no centro do vômito, na zona de gatilho quimiorreceptora, né? Também vômitos pela ativação excessiva do trato gastrointestinal, pela peristalse intensa, o paciente ele apresenta cólicas abdominais, diarreia, aumenta a motilidade do trato gastrointestinal, que ocorre perdas de fezes sem controle, tenesmo retal, que é a contração da ampola retal, mesmo na ausência de fezes, né? Incontinência fecal, ele não consegue o paciente conter as fezes pelo intenso peristaltismo mediado pela ação exacerbada da acetilcolina e receptores muscarínicos do trato gastrointestinal. Já no sistema cardiovascular, a síndrome colinérgica muscarínica ela cursa com uma intensa bradicardia, hipotensão, diminuição da frequência cardíaca, que diminui o débito cardíaco, que diminui, por sua vez, a pressão arterial, e a própria vasodilatação mediada pela ação da acetilcolina exacerbadamente presente lá no epitélio do endotélio vascular. E esse endotélio vascular, aliás, quando você tem uma ação da acetilcolina em receptores muscarínicos, você tem uma vasodilatação mediada pelo óxido nítrico.
Já no trato geniturinário, a bexiga urinária que está sob inervação parasimpática vai ter uma exacerbada ativação em que o paciente vai perder urina, vai ter uma incontinência urinária e um tenesmo uretral, ok? Em que ele vai ter vontade de fazer xixi, mas não vai conseguir esvaziar a bexiga porque ela já está vazia, aliás, né? Ele não vai conseguir eliminar mais urina. Então, esse é o quadro da síndrome colinérgica muscarínica. Já a síndrome colinérgica nicotínica, o local de ação da acetilcolina ou da exacerbação das respostas parasimpáticas são as fibras pré-ganglionares simpáticas e parasimpáticas, porque vocês vão de lembrar que há receptores nicotínicos também presentes nos gânglios autonômicos simpáticos, presentes na medula suprarrenal, que vai exacerbar a atividade simpática. Simpática, isso mesmo. E também receptores nicotínicos NM presentes na placa motora, que vai exacerbar o quê? A despolarização das junções neuromusculares e vai também ter manifestações a nível da musculatura estriada esquelética. No sistema cardiovascular, pela ativação excessiva de receptores NN presentes na medula suprarrenal e nos gânglios simpáticos, vai ativar muito a liberação de catecolaminas, a liberação de noradrenalina, adrenalina, que vai aumentar a atividade simpática do coração pela ativação excessiva dos gânglios autonômicos simpáticos e ativação colinérgica na medula suprarrenal. E essa manifestação da síndrome colinérgica nicotínica vai cursar com taquicardia, hipertensão arterial e palidez, ok? Também nos nervos motores somáticos temos receptores nicotínicos NM presentes na placa motora e a liberação exacerbada de acetilcolina nessa placa motora, nessa junção neuromuscular, atuarão em receptores nicotínicos NM e nos músculos esqueléticos a gente vai observar manifestações do tipo fasciculações intensas, que são contrações involuntárias das fibras musculares, cãibras, diminuição de reflexos tendinosos pela fadiga muscular, que cursa com fraqueza muscular generalizada, paralisia e tremores. Então, o paciente ele vai apresentar, inclusive, né, uma complicação grave da síndrome colinérgica nicotínica, que é a parada respiratória. E na síndrome colinérgica central, né, se esse efeito da síndrome colinérgica ela alcança o sistema nervoso central, né, a depender da natureza do fármaco, você consegue atravessar a barreira hematocefálica, no cérebro, os receptores de acetilcolina são tanto nicotínicos quanto muscarínicos, quando excessivamente ativados, resultam em sonolência, letargia, fadiga, labilidade emocional, confusão mental, perda de concentração, cefaleia, coma, com ausência de reflexos, ataxia, tremores, dispneia, convulsões, depressão dos centros respiratórios e cardiovasculares. E assim, culminando com o óbito. Como saber se um fármaco, né, que mimetiza a ação do sistema nervoso parasimpático consegue atravessar a barreira hematoencefálica? Bem, para saber se isso acontece ou não, e é importante, né, porque assim eu vou saber se esse fármaco parasimpático mimético tem efeito periférico e efeito central, ou se ele tem apenas efeito periférico, vai depender se esse fármaco ele tem aminas terciárias. Se esse colinomimético, se esse fármaco parasimpático mimético ou parasimpático lítico, se esse fármaco, de um modo geral, tem uma amina terciária, ele consegue atravessar a barreira hematocefálica. Então, a presença de aminas terciárias facilita a passagem pela barreira hematocefálica, porque confere mais lipossolubilidade. Fármacos que têm aminas terciárias são mais lipossolúveis, certo? E conseguem atravessar a barreira hematocefálica e, com isso, ter efeitos centrais e também efeitos periféricos. Já aqueles fármacos que são aminas quaternárias, as aminas quaternárias são mais hidrossolúveis e, com isso, não conseguem atravessar a barreira hematocefálica, e a presença de aminas quaternárias limita esse efeito central e, consequentemente, esses fármacos só terão efeitos periféricos, ok? Então, é importante estar atento se na molécula do fármaco tem aminas terciárias ou se essa molécula de fármaco tem aminas quaternárias, ok? Uma vez que isso será determinante da capacidade de atravessar a barreira hematocefálica em função da lipossolubilidade associada a esses grupamentos químicos. Agora iremos abordar a classe dos agonistas muscarínicos,
que são os fármacos que atuam ativando a resposta fisiológica mediada pelos receptores muscarínicos, ok? Simulando, mimetizando a ação da acetilcolina. São os fármacos parasimpático-miméticos, agonistas colinérgicos, colinamiméticos ou simplesmente agonistas muscarínicos. Os agonistas muscarínicos, ou seja, aqueles fármacos que atuam em receptores colinérgicos muscarínicos, eles podem ser divididos em dois grupos, esses fármacos. De um modo geral, eles são ésteres da colina, incluindo a acetilcolina, e vários ésteres sintéticos e alcaloides que são naturais, né, colinomiméticos naturais, como é o caso da pilocarpina e da muscarina, ok? Bem, nesse sentido, iremos abordar inicialmente os alcaloides naturais. Mas antes é importante destacar que existem fármacos que mimetizam a ação da acetilcolina, sendo de ação direta, ou seja, atuam diretamente via receptor, como é o caso dos agonistas muscarínicos, ou os fármacos que são parasimpático-miméticos indiretos, porque eles atuam inibindo a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina, e com isso aumenta os níveis da acetilcolina nas fendas sinápticas. Esses são os de ação indireta. Mas iremos agora abordar os alcaloides naturais, que são os agonistas muscarínicos naturais, aqui derivados da amanita muscarina, que é um cogumelo que produz a muscarina, um potente agonista muscarínico, e daí vem o nome, né, dos receptores da muscarina, por isso receptores muscarínicos, e aqui a pilocarpos, né, que de onde é obtido a pilocarpina, um outro agonista muscarínico importante. Bem, vamos falar inicialmente da muscarina. A muscarina é o princípio ativo do cogumelo venenoso, a Amanita muscarina, e é um agonista apenas de receptores muscarínicos. A intoxicação produzida por esse fungo simula os efeitos da descarga parasimpática, tal qual a síndrome colinérgica muscarina, cujos sintomas a gente viu anteriormente. Muito embora a muscarina ela tenha uma amina quaternária, ela tem efeitos no sistema nervoso central, por isso que se trata de uma exceção. Ela consegue atravessar a barreira hematoencefálica. Bem, a intoxicação de plantas, por plantas, ou na verdade a intoxicação por fungos, cogumelos, contendo muscarina, pilocarpina ou arecolina, né, que também é um outro agonista alcaloide, agonista muscarínico, exacerbam as ações colinérgicas nos receptores muscarínicos, ok? E assim também é com o caso, né, da pilocarpina. A intoxicação por cogumelos é chamada de micetismo, né? E os riscos que estão associados à ingestão da muscarina inclui a salivação, lacrimejamento, náuseas, vômitos, né? E que são sintomas associados ao consumo desse tipo de cogumelo, cefaleia, distúrbios visuais, cólicas abdominais, diarreias, broncoespasmo, bradicardia, hipotensão, choque. Observe que são todas respostas associadas à síndrome colinérgica mediada por receptores muscarínicos. Já a pilocarpina ela já foi muito utilizado como cialogogo. O que seria um cialogogo? É um fármaco utilizado para aumentar a secreção de saliva, para tratar a chamada boca seca, também conhecida como xerostomia. Também a pilocarpina foi utilizada muito como um miótico, né, para induzir a miose, a constricção pupilar, ok? Em doses excessivas, assim como os agonistas muscarínicos de um modo geral, causam efeitos muscarínicos indesejáveis, como náuseas, vômitos, diarreia, urgência urinária, sudorese e broncoconstricção, ok? Então, é um parasimpático mimético dos receptores muscarínicos, tem alto índice de efeitos colaterais, por isso tem muito pouca utilização terapêutica. As indicações terapêuticas da pilocarpina, logo no começo, foi ela ser utilizada para indicada no tratamento do glaucoma, ok? Para aumentar o escoamento do humor aquoso, né? E pela ação da contração do músculo ciliar, deslocamento do esporão escleral, que aumenta os espaços de drenagem intertrabeculares e aumenta a drenagem do humor aquoso, reduzindo a pressão intraocular. Portanto, a pilocarpina já foi muito utilizada como hipotensor ocular no tratamento do glaucoma. Bem, agora iremos abordar
os agonistas muscarínicos, que são sintéticos, são chamados ésteres de colina, ok? Os agonistas muscarínicos, de um modo geral, têm indicações terapêuticas mais variadas. São usados no tratamento de distúrbios da bexiga, como a bexiga hipoativa, na xerostomia, que é a boca seca, no diagnóstico da hiperreatividade bronca. Também são utilizados na oftalmologia como bióticos e no tratamento do glaucoma pelas suas próprias propriedades farmacológicas, a despeito de haver muitos efeitos colaterais, o que limita muito o uso terapêutico dessa classe de fármacos. Isso se deve, sobretudo, pela seguinte razão. Devido à dificuldade em desenvolver subtipos de fármacos seletivos de agonistas dos receptores muscarínicos, né, a falta de eficácia, os efeitos adversos periféricos significativos é que limita muito os usos terapêuticos na clínica desses agonistas muscarínicos. Ou seja, é muito difícil encontrar um fármaco agonista muscarínico que seja altamente seletivo para um determinado subtipo de receptor. M3, M2, por exemplo, ou M1. Então, vamos começar a falar, né, sobretudo, da acetilcolina, né? Antes, precisamos conhecer que a acetilcolina, ela é um agonista muscarínico, né? Ela é o endógeno e, embora raramente utilizada por via sistêmica, ela pode ser utilizada por via tópica para induzir miose durante a cirurgia oftálmica. Mas, por que a acetilcolina não é utilizada assim terapeuticamente? Porque ela é rapidamente degradada pela ação das colinesterases plasmáticas, butirilcolinesterase, e ela não consegue ter um efeito terapêutico desejado justamente por conta dessa rápida degradação. Então, dos usos terapêuticos dos agonistas muscarínicos, dos ésteres sintéticos, que são mais resistentes à degradação, a começar aqui pela metacolina. A metacolina é um fármaco, né, agonista muscarínico, que é administrada por inalação no diagnóstico de hiperreatividade brônquica em pacientes que não têm asma clinicamente aparente. Então, são pacientes que clinicamente não aparentam ter asma, e para a gente fazer o teste de hiperreatividade brônquica, a gente tem que submeter esse bronco a uma condição de broncoconstricção, e esse efeito broncoconstrictor da metacolina é mediado pela ação agonista em receptores M3, que além de aumentar a contração da musculatura lisa brônquica, aumenta também as secreções traqueobrônquicas. Então, é utilizado, né, é um teste que é complementar a espirometria, esse teste de hiperreatividade brônquica, e a gente consegue medir o grau de facilidade que os brônquios contraem frente a um estímulo, que no caso é o estímulo agonista muscarínico, certo? E aqui a gente avalia a capacidade do fluxo de ar, né, que passa por esse brônquio que está em condição de hiperreatividade, ok? O betanecol é um outro agonista muscarínico que é utilizado e já foi muito utilizado para tratar retenção urinária, pois ele estimula a contração da bexiga urinária, né, já que a inervação parasimpática da bexiga urinária é o estímulo miccional, é a via eferente de contração da bexiga, estimulando assim também, além da contração da bexiga urinária do músculo detrusor, também tem ação lá na musculatura lisa do trato gastrointestinal, estimulando o peristaltismo, aumentando a motilidade desse trato. Todas essas ações são mediadas pela ação agonista, né, de ativação, né, do betanecol em receptores M2 e M3, muscarínicos. Causam, portanto, o aumento da secreção e da contração da musculatura lisa e pode ser utilizado no tratamento do íleo paralítico. O íleo paralítico geralmente acontece após a manipulação do íleo em cirurgias do aparelho digestivo, ou seja, o íleo neurogênico, em que você diminui o peristaltismo e você tem a constipação, e também na retenção urinária, certo? Para aumentar o tônus dessa bexiga urinária, caso tenha tido alguma lesão ou algum comprometimento que torne essa bexiga uma bexiga hipoativa. Então, você pode usar um agonista, né, para tratar essa retenção urinária. Alguns efeitos colaterais incluem a diarreia cólica e náusea, que também são efeitos muscarínicos, certo? Então, observe que por ter uma amina quaternária, não atravessa a barreira hematoencefálica, ok? Já o carbacol, ele também é um agonista muscarínico bastante utilizado por via tópica na oftalmologia, ok? Por via oftálmica, para tratar o glaucoma, porque reduz a pressão intraocular pelo efeito parasimpático, né, de aumentar a drenagem do humor aquoso. E também pode ser utilizado para induzir miose, a constricção pupilar
em casos de cirurgia, em que é necessário que isso ocorra. Não atravessa a barreira hematocefálica, ó, porque tem uma amina quaternária, ok? Então, em cirurgias de catarata, em que eu quero fazer a acomodação dessa lente, uma vez que eu introduzi a lente e substituí o cristalino, então eu posso fazer uso desse potente agente miótico, né, para acomodar essa lente, por exemplo, em casos em que foi realizada a cirurgia oftálmica de catarata, ok? Pelo seu efeito colinérgico de induzir a miose, ok? O miocol, ele é o cloreto de acetilcolina, que é utilizado, né, para induzir uma miose rápida, também útil em cirurgias de catarata, quando se faz a entrega da lente do cristalino e aí você quer induzir uma miose, então você faz uso do miocol. A civemelina é um agonista seletivo de receptores M3. A civemelina tem uma particularidade bem interessante, porque, como já dito, é bastante difícil ter agonistas muscarínicos que sejam seletivos para um subtipo de receptor de interesse farmacológico. E como a civemelina tem uma alta afinidade, uma seletividade que eu diria que é relativa pelos receptores M3 no epitélio das glândulas lacrimais e glândulas salivares, a civemelina é bastante utilizada pela sua ação cialogoga de induzir a secreção de saliva para tratar a xerostomia, a boca seca, estimulando assim a salivação pelo efeito agonista em receptores M3 nas glândulas salivares, certo? Então, além de aumentar a salivação, também aumenta a secreção lacrimal. A falta de lágrimas é chamada de xeroftalmia, o olho seco, e a de saliva, xerostomia. Existe uma síndrome chamada de síndrome de Tronque, e essa síndrome ela é caracterizada por uma doença autoimune, em que o indivíduo ele produz anticorpos que destroem as células das glândulas lacrimais e das glândulas salivares e causam a xeroftalmia e a xerostomia. Além disso, essa xeroftalmia e xerostomia pode ser consequência do tratamento da radioterapia. A radioterapia em pacientes que têm câncer de cabeça e pescoço, ela é bastante deletéria, né, às células das glândulas lacrimais e das glândulas salivares, por serem bastante sensíveis à radiação, e com isso, pacientes podem desenvolver como efeitos adversos importantes olhos secos e bocas secas, certo? Que traz repercussões sérias à saúde dos olhos e à saúde da boca. Então, a cevimelina pode ser indicada como importante cialogogo de estímulo à salivação e de estímulo ao lacrimejamento, ok? Por ser justamente um agonista seletivo de receptores M3, ela terá menos efeitos adversos em comparação, por exemplo, à pilocarpina. Bem, é importante destacar, né, que de todos os fármacos que vimos até o momento, todos eles são agonistas muscarínicos. Se são agonistas muscarínicos, temos alguns efeitos adversos que precisamos estar atentos, que são contraindicações ao uso desses agonistas. Compre destacar que são contraindicações ao uso de agonistas muscarínicos a asma crônica, a DPLC, que é a doença obstrutiva crônica pulmonar, obstrução urinária, obstrução do trato gastrointestinal, doenças cardiovasculares acompanhadas de bradicardia, hipotensão, hipertireoidismo, já que poderá antecipar a fibrilação atrial em pacientes com hipertireoidismo, indução de arritmias. E essas contraindicações são irrelevantes em casos de usos tópicos desses agonistas muscarínicos. E na asma, na DPOC, nas doenças que cursam com broncoconstricção, é fácil de saber, basicamente, porque a inervação parasimpática das fibras musculares lisas, né, do trato respiratório, pela ativação agonista muscarínico, né, pela ativação de receptores M3, você induz uma broncoconstricção que é deletéria para esses pacientes. Vimos os agonistas muscarínicos e agora iremos tratar dos antagonistas muscarínicos, que também são chamados de anticolinérgicos. E aqui cabe destacar, não confunda anticolinérgicos com anticolinesterásicos. Os anticolinérgicos são fármacos que atuam inibindo, antagonizando os receptores colinérgicos. Já os anticolinesterásicos, esses são fármacos que inibem a acetilcolinesterase. Um anticolinérgico é um fármaco parasimpaticolítico, ou seja, que interrompe a resposta parasimpática, que inibe a ação parasimpática. Já um fármaco anticolinesterasico
é um fármaco que, ao inibir a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina, vai aumentar os níveis de acetilcolina, porque eu estou inibindo a enzima que degrada esse neurotransmissor. Então, os anticolinesterásicos são parasimpático-miméticos de ação indireta, ok? Bem, então, de um modo geral, os antagonistas muscarínicos evitam os efeitos da acetilcolina por meio do bloqueio de sua ligação aos receptores muscarínicos e, com isso, reduzem secreções salivares, reduzem a secreção brônquica, reduzem a sudorese, dilatam a pupila, ou seja, causam midríase porque bloqueia o parasimpático, né? E, consequentemente, quem vai ganhar é o simpático, que vai induzir midríase, né? Que você está inibindo o parasimpático. A acomodação do cristalino ela também fica inibida, porque você está bloqueando receptores M3 da musculatura lisa do músculo ciliar, que é quem é responsável pela acomodação do cristalino. Também você terá os efeitos vagais no coração. Os efeitos vagais no coração que eram ativados, que eram mediados pelo parasimpático, como você está utilizando um anticolinérgico que vai bloquear os receptores muscarínicos, sobretudo M2, que estão lá no nosso sinusal, como você está bloqueando receptores muscarínicos do coração, você está inibindo os efeitos vagais, você está bloqueando os efeitos parasimpáticos no coração. Isso vai resultar em aumento da frequência cardíaca. Então, é bem importante porque os antimuscarínicos antagonizam o controle do parasimpático nesses órgãos viscerais. Então, de um modo geral, essas são as propriedades farmacológicas dos anticolinérgicos. Taquicardia, midríase, a cicloplegia, que é a paralisia do músculo ciliar, dificultando assim o reflexo de acomodação do cristalino. Também no trato gastrointestinal, o uso de anticolinérgico bloqueia o peristaltismo e as cólicas do trato gastrointestinal, né? Também é responsável pelo efeito colateral de ressecamento da boca. No sistema nervoso central, causa sonolência, ok? Broncodilatação e redução das secreções brônquias, porque você está antagonizando o parasimpático. Também relaxa o detrusor da bexiga, porque você está bloqueando os receptores muscarínicos, sobretudo M2, M3, né, que estão lá no trato urinário, especialmente no músculo detrusor da bexiga e no seu esfíncter. Além disso, você está reduzindo secreção gástrica quando bloqueia receptores M1, sobretudo, presentes lá nas glândulas, né, desse estômago, desse epitélio gástrico, ok? Então, essas são algumas propriedades farmacológicas dos fármacos antagonistas muscarínicos. E assim como os agonistas, também temos os antagonistas muscarínicos, que são alcaloides naturais. Ou seja, são aqueles derivados, por exemplo, de plantas como a Atropa belladonna e a Dantura stramonium. A Atropa belladonna é dela que se obtém a atropina. A atropina, ela é o protótipo principal antagonista dos receptores muscarínicos. A atropina, ela antagoniza de forma competitiva todos os receptores muscarínicos, apenas muscarínicos, M1 a M5. Consegue atravessar a barreira hematocefálica, olha, ela tem uma amina terciária, então ela é mais lipossolúvel, consegue atravessar a barreira hematocefálica. Logo, a atropina também bloqueia receptores muscarínicos no sistema nervoso central, ok? Então, a atropina, ela tem um efeito parasimpático-lítico ao bloquear diretamente esses receptores muscarínicos, ótima penetração do sistema nervoso central, por ser uma amina terciária. E ela é indicada justamente terapeuticamente para reverter, para corrigir a bradicardia, né? Porque ao bloquear receptores muscarínicos M2 no coração, que está com bradicardia, ela acaba diminuindo o tônus parasimpático e favorecendo o tônus simpático, e, consequentemente, restabelece, né, a frequência cardíaca em um coração que está com bradicardia ou bradiarritmia. Também é utilizado para reverter a hipotensão, é utilizado para tratar a broncorreia e o broncoespasmo, que são secundários à intoxicação por inibidores de colinesterases plasmáticas, ou seja, a atropina é um antídoto, certo, de intoxicação colinérgica. Então, pacientes que estão num quadro de síndrome colinérgica por intoxicação colinérgica, né, pela exacerbação da ativação de receptores muscarínicos, você pode usar como antídoto a atropina, e ela, de fato, é usada na emergência para bloquear
os efeitos da síndrome colinérgica muscarínica por antagonizar os receptores muscarínicos, seja no sistema nervoso central, seja perifericamente, certo? Ela tem efeitos como midriático, na reversão da bradicardia sinusal, na antidototerapia para a síndrome colinérgica decorrente do envenenamento por muscarina, que é o alcaloide agonista muscarínico da amanita muscarina, do fungo, certo? Também é utilizado como antídoto para os organofosforados, que, como veremos, são anticolinesterásicos, que aumenta e muito a resposta colinérgica nos receptores muscarínicos. Então, para reverter a síndrome muscarínica, você pode utilizar a atropina, que vai bloquear receptores muscarínicos, e também a atropina é um antídoto para o chumbinho esse que é conhecido como aldicarb, ok? Então, além disso, né, além da atropina, temos também um outro alcaloide bastante utilizado, né, que é a escopolamina, ok? Ainda gostaria de reforçar que, do ponto de vista cardiovascular, a atropina ela consegue reverter, ela é o medicamento de primeira linha para reverter a bradicardia benigna, certo? Bloqueando o M2 e M1 na musculatura cardíaca, mas também no tecido de condução elétrico, reduz o tônus vagal no nosso sinusal, né? E, dessa forma, causa taquicardia por bloquear o parasimpático no coração. Mas isso apenas em bradicardias benignas, ok? Então, quando a gente diz que a gente está utilizando a atropina para reverter, para tratar uma intoxicação por algum fármaco, alguma droga que exacerba a ação colinérgica em receptores muscarínicos, então quando a gente está utilizando a atropina como antídoto para intoxicação, por exemplo, de inibidores da colinesterase, então o uso da atropina a gente chama de atropinização, que é ela como antídoto, a atropina como antídoto para tratar a síndrome colinérgica muscarínica, ok? Mas é possível também haver intoxicação por atropina. A intoxicação por atropina vai reduzir muito a atividade parasimpática, né? Então, quais são os sintomas pela intoxicação pela atropina? Inclui taquicardia grave, ausência de peristaltismo, hipertermia, delírio, confusão mental pela ação do sistema nervoso central, retenção urinária, midríase, cicloplegia, ok? Tudo mediado pelo bloqueio de receptores muscarínicos. A escopolamina é originada, ela é produzida a partir da dantura estramônia, né? É um alcaloide e ela é o princípio ativo do fármaco bastante conhecido chamado Buscopan. Então, o Buscopan é nada mais nada menos do que o bromidrato de iosina ou escopolamina, certo? Iosina ou escopolamina, e ela é utilizada bastante para tratar a cinetose, né? E esse tratamento da cinetose se deve justamente ao bloqueio de receptores M1 muscarínicos presentes na zona de gatilho quimiorreceptora, que é o centro do vômito. Também é utilizada para tratar a dor associada à cólica, cólicas uterinas, como é o caso da dismenorreia, as cólicas menstruais, por bloquear receptores muscarínicos que estão sendo responsáveis pela contração da musculatura lisa uterina. E também para tratar as cólicas abdominais. As cólicas abdominais também são tratadas pelo Buscopan porque está bloqueando receptores muscarínicos responsáveis pela distensão, pela contração da musculatura lisa do trato gastrointestinal, ok? Justamente pelo efeito antimuscarínico. E observe também que, assim como a atropina, a escopolamina também tem ação central. Por quê? Porque ela tem uma amina terciária apenas, olha, tem uma amina terciária, e isso confere lipossolubilidade suficiente para ter um efeito central, ok? O glicopirrolato é também um antagonista muscarínico importante. Por quê? Ele tem ação periférica, olha, tem uma amina quaternária, não atravessa a barreira hematocefálica, e ela é utilizada como um inibidor muscarínico. Tem os mesmos efeitos da atropina, só não tem efeito central. Não atravessa a barreira hematocefálica, ok? Tem menos chances de causar efeitos adversos no sistema nervoso central em comparação à atropina e à escopolamina. E é utilizado tanto a atropina quanto o glicopirrolato, né, para reduzir os espasmos do trato gastrointestinal e reverter a bradicardia em procedimentos cirúrgicos. Por exemplo, na laparoscopia, quando você administra gás carbônico dentro da cavidade abdominal para aumentar o espaço e o campo cirúrgico,
você provoca uma compressão das vísceras e, consequentemente, uma compressão do nervo vago. Isso gera uma resposta vagal no coração que cursa com a bradicardia induzida pela insuflação rápida do gás carbônico. E para reverter essa bradicardia ou bradidisritmia, você pode bloquear essa resposta vagal exacerbada no coração pelo uso de uma atropina ou glicopirrolato e, consequentemente, assim, reverter o quadro de bradicardia nesse coração. Ok? Bem, temos também os antagonistas muscarínicos utilizados, né, no trato gastrointestinal. Esses fármacos, né, eles são utilizados, né, com a intenção de reduzir a motilidade, o peristaltismo e a secreção do ácido gástrico no estômago. Ou seja, são utilizados para tratar a síndrome do colo irritável com predomínio de diarreia, porque você vai inibir o peristaltismo e vai, portanto, diminuir a perda de fezes, e também para tratar a úlcera péptica. Então, são exemplos de antimuscarínicos com propriedades inibitórias das secreções gástricas, exemplo da pirenzepina e telenzepina. A pirenzepina é um análogo da telenzepina, reduz secreção gástrica porque inibe de forma mais seletiva os receptores muscarínicos M1 que estão presentes nas glândulas gástricas, envolvidos justamente na secreção do ácido clorídrico, né, e da pepsina, embora também possa inibir receptores M2 e M3, ok? Além disso, nós temos também o cloridrato de diciclomina. A diciclomina é um exemplo de fármaco espasmolítico que interrompe o peristaltismo, ou seja, tem um efeito antiespasmódico. É utilizado para reduzir a motilidade e espasmo do trato gastrointestinal em pacientes, por exemplo, com síndrome do colo intestino irritável para inibir a diarreia, né? E justamente por bloquear o efeito parasimpático a nível de musculatura lisa do trato gastrointestinal. Algumas medicações antimuscarínicas têm um papel de extrema relevância, de importância indiscutível no trato respiratório. É inquestionável o papel do ipratrópio e do tiotrópio, certo? Para tratar doenças que cursam com broncoconstricção. Para entender o mecanismo anticolinérgico, é importante lembrar que a maioria da inervação autonômica das vias respiratórias humanas origina-se do nervo vago. E o próprio reflexo broncoconstrictor neural hiperativo exacerbado presente na maioria dos indivíduos com asma é mediado pela inervação vagal, que é a inervação parasimpática, certo? Justamente pela ação em receptores muscarínicos nas células musculares lisas dos brônquios. Então, o efeito antimuscarínico, antagonizando receptores M3 presentes na musculatura lisa brônquica, promove a broncodilatação, porque reduz o tônus da musculatura lisa brônquica e relaxa o músculo liso brônquio, favorecendo a broncodilatação. Também diminui a produção de secreção traqueobrônquica, bloqueando também o tônus vagal nos pulmões. Então, pacientes com doença obstrutiva crônica pulmonar, principalmente, é uma condição que é mais frequente em pacientes mais idosos, sobretudo fumantes crônicos. Eles se beneficiam de broncodilatadores, em especial esses agentes antimuscarínicos. No entanto, eles são menos eficazes na maioria dos pacientes asmáticos. O tiotrópio e o paratrópio são compostos de amônio quaternário, ou seja, não atravessam a barreira hematoencefálica, têm uma ação periférica, portanto. São usados justamente por seus efeitos exclusivos no sistema respiratório. Quando inalados, os efeitos desses broncodilatadores antimuscarínicos limitam-se apenas à boca e às vias respiratórias. O único efeito colateral importante a se destacar é a boca seca, ok? Mas o efeito é mais concentrado no trato respiratório, que é o alvo terapêutico. Então, temos algumas diferenças que é de extrema importância destacar, né? E frisar, que é o caso do tempo, né, de ação. Então, o ipratrópio e o tiotrópio se diferenciam, sobretudo, no fato de que o tiotrópio, certo? Tem um efeito broncodilatador de longa ação. O tiotrópio pode ser administrado, certo? Apenas uma vez ao dia, já que o tiotrópio ele se separa, ele se dissocia lentamente dos receptores M3 da musculatura lisa brônquica e possui uma meia-vida de eliminação de 5 a 6 dias.
Então, eu posso administrar o tiotrópico apenas uma vez ao dia. Os efeitos do tiotrópico se estendem por 24 horas. Então, o tiotrópico é o que tem uma ação longa, é um broncodilatador de longa ação. 5 a 6 dias seu efeito permanece. E eu posso fazer apenas uma aplicação diária. Ou seja, o tiotrópico é muito importante como medicação de manutenção, em que eu faço apenas uma aplicação e o efeito se prolonga por muito tempo. Ok? Por isso que o tiotrópico ele reduz a incidência de exacerbações da doença obstrutiva crônica pulmonar. Então, a principal diferença é que o tiotrópico é o broncodilatador de longa ação. Ok? E, por outro lado, o ipratrópio, ele tem um efeito que dura apenas 4 a 6 horas. E, por isso, o ipratrópio, muitas vezes, precisa ser administrado cerca de 4 vezes ao dia. Ok? Então, ambos têm a mesma utilidade terapêutica, a mesma prescrição, mas tem essa diferença de extrema relevância quando a gente pensa do ponto de vista terapêutico, né? Então, nesse sentido, é importante frisar isso, ok? Bem importante. No trato urinário, os antagonistas muscarínicos têm uma função assim indispensável, né, no tratamento da hiperatividade vesical. Como assim? O que seria uma hiperatividade vesical? A chamada incontinência urinária. Ela pode ser tratada por antagonistas de receptores muscarínicos, porque quando a gente está se referindo à incontinência urinária do tipo hiperatividade, né, a gente está justamente se referindo a uma atividade exacerbada da musculatura detrusora da bexiga urinária. Por isso, chamamos mais corretamente esse tipo de incontinência urinária de incontinência de urgência. A urgência miccional é tratada por antagonistas muscarínicos porque bloqueiam a atividade parasimpática do músculo detrusor da bexiga, ok? Reduzindo esse tônus vesical. Então, os antimuscarínicos são utilizados para tratar a bexiga hiperativa, que é a necessidade urgente de urinar, o aumento da frequência urinária, da micção noturna frequente. E alguns fármacos utilizados são a oxibutinina, a tolterodina, a solifenacina, a darifenacina e cloreto de hidróxido. Alguns têm algumas características relevantes a se destacar. Por exemplo, a oxibutinina. A oxibutinina tem efeitos antimuscarínicos e antiespasmódicos. Tem grande afinidade pelos receptores muscarínicos, por exemplo, receptores M1 e M3, e também por glândulas salivares. Por isso que um efeito colateral importante da oxibutinina é a incidência de sensação de boca seca, xerostomia. A tolterodina, por sua vez, tem uma maior seletividade pelos receptores vesicais do que pelos receptores das glândulas salivares e intestinais. Por isso que a tolterodina gera menos sensação de boca seca, menos constipação, em comparação com a oxibutinina, porque a tolterodina é mais seletiva pelos receptores muscarínicos da bexiga urinária, receptores M3 da bexiga urinária, ok? Já a solifenacina é o antimuscarínico de maior afinidade por receptores M1 e M3 da bexiga urinária. Então, a solifenacina tem mais efeito localizado na bexiga urinária, é o mais seletivo para receptores M3. Essa seletividade maior para a bexiga urinária tem menos efeitos colaterais associados, ou seja, baixa incidência de boca seca, visão embaçada, constipação, que são os efeitos colaterais comuns aos antimuscarínicos. Então, a solifenacina ela é mais seletiva para a bexiga urinária, ok? E a darifenacina é o antimuscarínico. Eu diria que a darifenacina, a solifenacina são bastante seletivas, mas se comparar a darifenacina com a solifenacina, a darifenacina é o antimuscarínico mais seletivo para receptores M3. Então, de todos eles, a darifenacina não tem grande afinidade por M1, M2, M4, M5. Ela é preferencialmente, ela é mais seletiva para receptores M3. E a gente viu que M3 é quem predomina na musculatura detrusora da bexiga urinária. Então, a seletividade da darifenacina pelo receptor M3 é relevante porque esse subtipo é o principal que controla essa musculatura do detrusor da bexiga. Então, ela é indicada principalmente na hiperatividade vesical, com menos efeitos colaterais associados. Ok? E de todos eles, a darifenacina é o mais seletivo e solifenacina e darifenacina, né, para ficarem dois,
são bastante seletivos para receptores M3 presentes no músculo detrusor da bexiga e, portanto, assim, tem uma indicação terapêutica mais interessante por menos efeitos adversos associados ao uso desta medicação antimuscarínica, ok? E como se dá esse controle, né, neural e como a gente pode perceber o quanto que essa farmacologia ela influencia nessa fisiologia. Então, vamos justificar as intervenções farmacológicas. Temos um paciente, um caso 1, que ele tem retenção urinária. Essa é a condição dele. Se ele tem retenção urinária, ou seja, ele tem uma bexiga hipoativa, um músculo detrusor que não contrai tanto quanto deveria contrair. Então, eu preciso aumentar a atividade parasimpática. Eu preciso usar um agonista muscarínico que vai ativar receptores M3 no músculo detrusor para diminuir essa retenção urinária. Contraindo o músculo detrusor, eu consigo eliminar essa urina e esvaziar a bexiga urinária. Mas no caso 2, eu tenho um paciente com bexiga hiperativa, que é o contrário, é o músculo detrusor hiperativado. O músculo detrusor muito sensível, que qualquer volume de urina na bexiga urinária, né, já o ativa e tem um estímulo miccional, que é a urgência, a incontinência de urgência. Então, como tratar essa bexiga hiperativa? Utilizando um antagonista colinérgico, a solifenacina, a darifenacina, cloreto de tróspico, oxibutinina, que eu vou estar inibindo o tônus simpático em receptores M3 e diminuindo assim a atividade do músculo detrusor da bexiga, que está hiperativo, e assim manter essa urina retida na bexiga por mais tempo e tendo assim sucesso no tratamento da incontinência urinária de urgência. Mas também eu posso fazer uso de um agonista beta-3 seletivo, cujo único exemplo é o mirabegron. O mirabegron é um agonista seletivo de receptor beta-3 e vai ter menos efeitos colaterais. Ao ativar o receptor beta-3, o mirabegron inibe a contração, relaxa esse músculo detrusor, e ao relaxar o músculo detrusor, essa bexiga vai ter uma maior capacidade de armazenamento, vai permanecer essa urina aí na bexiga por mais tempo. Consequentemente, eu consigo também tratar pacientes que têm bexiga hiperativa utilizando o mirabegron, que é um agonista beta-3 seletivo. Os usos terapêuticos dos antagonistas muscarínicos na oftalmologia são variados. Por exemplo, os efeitos que são restritos, né, aos olhos são obtidos por meio de formulações tópicas, né, para produzir a midríase e a cicloplegia. Tanto a midríase quanto a cicloplegia têm interesses em exames oftalmológicos, ok? A cicloplegia pode ser um efeito colateral indesejado, mas também pode ser útil para se fazer testes, né, exames, né, como é o exame da refração da lente do olho, em que eu preciso fazer a cicloplegia, ok? Bem, a cicloplegia ela é conhecida como a perda da capacidade de acomodação do cristalino. Então, é controlando a espessura da lente do cristalino que eu consigo focar a imagem de perto para perto e conseguir enxergar com nitidez uma imagem ou um objeto que se aproxima do olho e também regulando essa espessura da lente do cristalino que eu consigo enxergar um objeto que está mais distante. Então, se eu tenho um antagonismo, um bloqueio de receptor muscarínico M3 no músculo ciliar, eu vou ter a perda da contração do músculo ciliar, que é o responsável por controlar a espessura da lente do cristalino. Então, esse paciente que tem uma perda do reflexo de acomodação não consegue focalizar a imagem para perto, ok? E a midríase, que é a dilatação pupilar, é importante, por exemplo, no exame de retina, que é o famoso exame de fundo de olho, ok? Para se avaliar retina, disco óptico. E alguns exemplos de fármacos que têm importância oftalmológica por produzir dilatação pupilar, ou seja, a midríase, bloqueando o parasimpático no músculo circular da íris, que é o músculo dilatador, é o uso da tropicamida e do ciclopentolato, certo? A tropicamida é o midriático, assim como o ciclopentolato, ambos antagonistas de receptores M3 presentes na musculatura dilatadora da pupila. Se eu bloqueio o músculo dilatador, quem vai ganhar? Perdão, se eu bloqueio o músculo constrictor, para ser mais preciso, eu estou utilizando antagonista muscarínico. O parasimpático faz miose. Então, eu estou bloqueando receptores M3 do músculo constrictor da pupila, certo? Correção, eu estou bloqueando o músculo constrictor da pupila. Então, quem vai ganhar é o músculo dilatador. Logo, vai produzir midríase, ok? Vamos entender isso basicamente aqui.
Então, observe que eu tenho o músculo radial, ou seja, o músculo dilatador, e o músculo circular, que é o músculo constrictor. O músculo dilatador está sob inervação simpática. Então, o músculo dilatador da pupila está sob inervação simpática, que é o músculo radial. Já o músculo circular da pupila está sob inervação parasimpática. O parasimpático inerva o músculo circular da pupila, ok? O parasimpático, portanto, faz miose. Miose é constricção da pupila. E o simpático faz dilatação da pupila, ou também chamado de midríase, ok? A contração ou dilatação pupilar vai ser influenciado pela intensidade de luz que chega aos nossos olhos, que chega à retina. Então, esse é um controle fisiológico feito pelo sistema nervoso simpático e parasimpático, que o simpático dilata, ou seja, faz midríase, e o parasimpático faz constricção, miose, ok? Se eu faço um uso de um fármaco que bloqueia receptores muscarínicos M3 que estão presentes no músculo circular da pupila, ou seja, o músculo constrictor, se eu bloqueio o parasimpático, quem vai ganhar é o músculo dilatador, que é inervado pelo simpático. Então, ao bloquear o parasimpático, ao fazer um anticolinérgico que bloqueia receptores muscarínicos do músculo constrictor da pupila, ok? Você está inibindo a ação do parasimpático e você está favorecendo a ação do simpático, que vai fazer a dilatação, ou seja, a midríase, ok? Como também, se a gente bloquear o simpático, se a gente fizer um bloqueio do simpático, ok? A gente vai favorecer o quê? O parasimpático. E vai prevalecer a miose, ok? Então, é bem importante isso. Se você ativa ou se você ativa o simpático, aqui, ó, que está inervando o músculo dilatador da pupila, que é esse músculo chamado radial da pupila, se você ativa o parasimpático, por exemplo, com o uso da fenilefrina. Então, a fenilefrina, que é um agonista alfa-1, vai ativar o simpático, e ao ativar o simpático, vai dilatar a pupila, produzir midríase. Não é verdade? Então, é importantíssimo saber quem inerva quem. O simpático inerva o dilatador, faz midríase. O parasimpático inerva o constrictor da pupila, faz miose. Certo? Se eu bloqueio o parasimpático, quem vence é o simpático. Ok? Então, se eu uso um anticolinérgico nos olhos, eu bloqueio o parasimpático do músculo circular da íris e eu estou favorecendo a ação simpática e, portanto, o resultado é a midríase, ok? Pois bem, ainda também tem efeitos anticolinérgicos nos olhos quando eu me refiro aqui à musculatura ciliar, ao corpo ciliar. Bem, quando o músculo ciliar contrai, né? Esse músculo ciliar aqui representado em vermelho, quando esse músculo ciliar contrai, ele diminui a tensão desses ligamentos zonulares que aqui estão, ó. Então, aqui eu tenho o cristalino, tenho os ligamentos zonulares que suspendem e seguram a lente do olho, e aqui em vermelho eu tenho o músculo ciliar. Quando o músculo ciliar contrai, ele aproxima e, ao aproximar, ele relaxa os ligamentos zonulares que estão sustentando o cristalino. E a tendência é que o cristalino adquira sua forma em repouso, e essa forma do cristalino, né, em repouso, é uma forma mais esférica. E essa forma mais esférica do cristalino faz com que a imagem de um objeto próximo seja facilmente e nitidamente enxergada, ok? Porque eu consigo projetar bem na retina essa imagem. Então, quando o corpo ciliar, o músculo ciliar contrai, relaxa os ligamentos anulares e faz com que o cristalino tenha uma conformação mais esférica, certo? Aumentando, portanto, a espessura da lente do cristalino, do olho, né?
e, consequentemente, eu estou facilitando, né, a capacidade de enxergar o objeto de perto. Então, se o parasimpático inerva o músculo ciliar e contrai o músculo ciliar, o parasimpático favorece com que eu consiga enxergar com nitidez um objeto que está próximo, ok? Se eu bloqueio o parasimpático, eu não vou conseguir mais contrair o músculo ciliar. Se eu não consigo contrair o músculo ciliar vai estar relaxado. É uma paralisia do músculo ciliar. Se o músculo ciliar está relaxado, os músculos ciliares vão se afastar e os ligamentos zonulares vão ficar mais tensos. Os ligamentos zonulares tensos vai esticar a lente do olho, deixando ela mais fina. Vai achatar essa lente do olho. Vai achatar o cristalino. Porque os ligamentos zonulares estão mais tensos, justamente porque o músculo ciliar está relaxado. Então, com isso, a lente do olho vai ficar com uma menor espessura, certo? Vai ficar achatada, e com isso eu consigo apenas observar com nitidez objetos que estão longe, que estão distantes. Objetos mais perto eu não vou conseguir enxergar, porque eu perdi a capacidade de acomodar a lente do olho, perdi a capacidade de acomodar o cristalino para enxergar para perto por conta do bloqueio parasimpático, por conta do efeito anticolinérgico nos receptores muscarínicos M3 que estão presentes no músculo ciliar. Então, se eu tenho a cicloplegia, que é essa dificuldade de acomodar o cristalino para enxergar para perto, a tendência é que eu tenha uma visão turva, a cicloplegia, ok? Que é decorrente de um bloqueio de receptores muscarínicos M3 que estão presentes no músculo ciliar. Ok? Pois bem, além disso, eu também tenho o uso terapêutico dos antagonistas muscarínicos para a prevenção da famosa cinetose. A cinetose é um enjoo associado ao movimento, e eu faço uso de um antagonista muscarínico para prevenir a cinetose, ou seja, o uso é profilático. Uma vez que a cinetose já está se manifestando, os enjoos já estão se manifestando, eu não consigo mais evitar, ok? Então, eu preciso fazer uso da escopolamina-iosina, que é um fármaco anticolinérgico, né, o famoso Buscopan, que vai antagonizar, bloquear receptores M1 que estão presentes na zona de gatilho quimiorreceptora, que é a famosa área póstrema do bulbo, aqui na fossa romboide. E ao bloquear esses receptores M1 na zona quimiorreceptora, que é o centro do vômito, eu vou estar diminuindo o enjoo, a cinetose, eu vou estar prevenindo a cinetose, né? Então, por que acontece a cinetose? A cinetose ocorre quando há um conflito de informações aferentes, vestibulares, visuais e proprioceptivas que fornecem a informação da postura corporal, do movimento do corpo e da cabeça no espaço. Então, a informação visual informa que o indivíduo está em movimento. Porém, as vias aferentes vestibulares proprioceptivas informam ao sistema nervoso central que o indivíduo está em repouso. Então, os estímulos aferentes discordantes, não sincronizados, chegam à formação reticular e desencadeiam um conflito sensorial e que culmina na ativação da zona de gatilho quimiorreceptora, que é o centro do vômito, na área póstrema. O receptor muscarínico que está relacionado com náusea e vômito é o receptor M1. E por isso, quando eu bloqueio o receptor M1 na zona de gatilho quimiorreceptora, eu também consigo inibir essa sensação de vômito, de náusea. Além disso, eu também bloqueio receptores muscarínicos que estão presentes no labirinto vestibular. Consequentemente, dessa forma, eu consigo reduzir essa confusão de informações aferentes, se está em movimento ou se está em repouso, que é o que causa a cinetose, que é o enjoo associado ao movimento, a barco, a carro, certo? Então, passeios de barcos, passeios de carro, que podem desencadear a cinetose. Essa cinetose pode ser prevenida, mas não inibida uma vez desencadeada, e sim prevenida, ou seja, uso profilático, utilizando escopolamina ou iosina, certo? Fazendo a profilaxia da cinetose. No sistema nervoso central,
eu também consigo ter efeitos terapêuticos utilizando antagonistas muscarínicos. Isso na doença de Parkinson. A doença de Parkinson é uma doença que é causada, na verdade a causa é idiopática, mas a fisiopatologia é bem conhecida, devido à morte dos neurônios dopaminérgicos localizados na base do mesencéfalo, lá na substância nigra. A substância nigra é um elemento acessório desse circuito dos núcleos da base, importante para favorecer o movimento, ok? Quando há a morte desses neurônios dopaminérgicos, né, você perde a via nigroestriatal, que favorece a via direta do movimento, e esse paciente ele vai começar a apresentar rigidez, instabilidade postural, lentificação do movimento, que é bradicinesia, tremores de repouso, né, distúrbios do sono, ansiedade, disfunções cognitivas, justamente devido à morte desses neurônios dopaminérgicos na base do mesencéfalo, lá na substância nigra, e que cursa com essa lesão da via nigra estriatal, que é a via que se projeta da substância nigra ao estriato, aos neurônios estriatais. E qual a fisiopatologia, ou melhor, qual a fisiologia e entender a fisiopatologia também é de extrema relevância para entender como que um antagonista muscarínico pode ajudar um paciente que tem mal de Parkinson. Então, vamos entender um pouco dessa fisiopatologia, ok? E os fármacos que são utilizados com esse intuito, ou seja, de ter um efeito antagonista de receptores muscarínicos, de inibir receptores muscarínicos no sistema nervoso central, são a bestropina, o biperideno e o triexifenidil, certo? Observe que são aminas terciárias, conseguem atravessar a barreira hematocefálica e ter um efeito central, ok? Então, são medicações que não são utilizadas exatamente no tratamento, mas sim como adjuvantes, ok? Mas também podem ser utilizados na distonia generalizada, ok? Então, observe que são aminas terciárias, que conseguem atravessar a barreira hematocefálica, e agora a gente vai entender como que se dá esse efeito terapêutico de anticolinérgico no mal de Parkinson, ok? Aqui eu tenho um circuito simplificado, ok? Um circuito bem simplificado, né, do papel, da importância do neurônio dopaminérgico situado na substância nigra. Então, o neurônio dopaminérgico, né, através da projeção das fibras nigroestriatais, ao liberar a dopamina lá no neurônio GABAérgico, lá do estriado, né, ou do estriato, do núcleo da base, esse neurônio dopaminérgico, com a liberação da dopamina, né, vai inibir esse neurônio GABAérgico. E ao inibir o neurônio GABAérgico, você vai estar inibindo o neurônio que inibe o movimento. Então, a dopamina, os neurônios dopaminérgicos, né, liberam dopamina e inibe quem inibe o movimento. Se eu inibo quem inibe, eu estou desinibindo o movimento. Então, observe que o neurônio dopaminérgico, pela ação da dopamina, né, vai favorecer a via direta do movimento, ok? E o que é que acontece aqui? Eu tenho um neurônio, ou um interneurônio colinérgico. Esse interneurônio colinérgico é modulador desse neurônio GABAérgico. O interneurônio colinérgico, ao liberar acetilcolina, ativa o neurônio GABAérgico, e ao ativar o neurônio GABAérgico, esse neurônio GABAérgico vai estar mais propenso a inibir o movimento. Então, o interneurônio colinérgico, ou essa via colinérgica aqui, ela não favorece o movimento. Ela favorece a inibição do movimento. Ela favorece quem inibe o movimento. Enquanto que a dopamina inibe quem inibe o movimento, logo a dopamina, agindo no neurônio GABAérgico, desinibe o movimento. Favorece o movimento. Ok? Então, se eu não tenho mais dopamina, decorrente da morte, né, da neurodegeneração, né, desses neurônios dopaminérgicos, sem dopamina, o neurônio GABAérgico está livre para manter inibindo o movimento o tempo inteiro. E ainda mais, o interneurônio colinérgico está potencializando a ação inibitória GABAérgica sobre o movimento.
Então, se eu quero favorecer o movimento, eu tenho que deixar de estimular esse neurônio GABAérgico, que está o tempo todo inibindo o movimento e causando todos os sintomas hipocinéticos da doença de Parkinson. Então, o uso de um anticolinérgico de ação central vai inibir a ação da acetilcolina nesse neurônio GABAérgico. Vai deixar de estar ativando esse neurônio GABAérgico. Esse neurônio GABAérgico, sendo menos ativado, vai deixar de ficar inibindo o movimento. Então, por essa razão, o anticolinérgico ele tem indicação terapêutica, porque os antagonistas muscarínicos de ação central, no caso do mal de Parkinson, reduzem a função da acetilcolina nos núcleos da base. Ao reduzir a ação da acetilcolina nos neurônios GABAérgicos estriatais, estes neurônios GABAérgicos deixam de inibir os neurônios e, consequentemente, libera esse movimento. Por essa razão, os antagonistas muscarínicos eles são usados sim como adjuvantes no tratamento da doença de Parkinson, para tratar a distonia também, para reduzir efeitos colaterais de antipsicóticos, ok? Então, basicamente, aqui está justificado o uso terapêutico dos anticolinérgicos como adjuvantes no tratamento da doença de Parkinson. Aqui estão as referências utilizadas para desenvolver esta monitoria, esta apresentação. Todas elas são referências bibliográficas, as quais são indicações para aprofundamento, né, e para leituras, né, que possam ser complementar, né, ao aprendizado das bases da farmacologia. Muito obrigado, excelentes estudos.